Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E a aula de xadrez de hoje nós continuaremos falando sobre, adivinha? A Índia do Rei. A Índia do Rei, dessa vez a gente vai analisar contra a jogada B4 e a gente vai introduzir um conceito interessante de Pawn Storm, de ataque à baioneta. Então, se mantenha aí que você vai aprender uma parada muito legal hoje. Vamos juntos! Então, para começar, a gente está na perspectiva das pretas, porque a defesa Índia do Rei, né, é interessante ser feita de pretas contra as brancas, quando as brancas jogam D4. A gente joga cavalo F6, depois de C4, G6, depois de cavalo C3, bispo G7 no fianqueto, na maior diagonal que nós temos no tabuleiro de xadrez. Entregamos o centro para as brancas quando elas jogam E4, mas a gente joga D6 para evitar E5 e temos um contrajogo muito legal. Depois de cavalo F3, roque das pretas, e se bispo E2, a gente quebra em E5. Muito importante essas jogadas de quebra de C5, de E5, que a gente comentou nas aulas anteriores. Roque das brancas, cavalo C6, D5 atacando o cavalo, e a gente recua o cavalo para E7, como já era esperado. E agora B4 é uma jogada muito conhecida das brancas para enfrentar a Índia do Rei. B4 é uma jogada que introduz um conceito de Pawn Storm pra gente, que é um ataque à baioneta. O que é isso? Um ataque à baioneta, ele ocorre quando um dos oponentes ele avança rapidamente os seus peões. E normalmente é um par de peões conectados em cima do roque do adversário. E ele visa abrir uma coluna, abrir uma diagonal, que elas podem ser utilizadas por outras peças para ataques ao rei do nosso adversário, né? Ao nosso rei, por exemplo. Então, quando ele joga B4 aqui, ele está fazendo esse ataque à baioneta, né? Ele está tentando fazer esse Pawn Storm, essa descida com uma tempestade de peões para cima da gente, em cima da ala da dama. Não é tão preocupante aqui pra gente, porque a gente vai analisar justamente algumas opções, algumas possibilidades para o contrajogo das pretas funcionar de uma maneira legal. Aqui a gente destaca a possibilidade de cavalo H5 e de jogarmos também A5. Então, se a gente joga com cavalo H5, é uma variante que existe, mas ela é bastante complexa, a teoria dela é bastante avançada. Depois a gente vai ter um F5 e ele entra num jogo bastante teórico, bastante complicado. Então a gente vai analisar A5 aqui. Por quê? Porque as variantes são menos agressivas, por assim dizer, para as pretas, menos perigosas. Quando a gente joga A5, ele tem várias possibilidades de jogo aqui. Ele pode jogar tanto B5, ignorar a captura, ele pode jogar bispo A3 e ele pode jogar B toma 5. Então vamos lá, vamos começar com B5. Se ele joga B5, a gente pode jogar cavalo D7, pensando em explorar a casa C5, ali com o nosso cavalo. Se ele joga B5, se ele joga bispo A3, a gente pode tomar em B4 e o bispo toma B4. E agora a gente tem várias possibilidades aqui dentro também. Se a gente joga B6, ele pode jogar A4 e a gente joga torre E8 para nos livrarmos dessa diagonal aqui com a torre, pensando na possibilidade também de jogarmos C5. Se a gente joga aqui, ele pode jogar A5 e a gente joga C5, D toma C6, né? No en passant, aqui a gente já vai saber que o adversário ele sabe jogar xadrez de verdade, né? Que o en passant a gente sabe que é praticamente obrigatório. A gente vê o en passant, a gente vê o mate, a gente quer dar o en passant. Acontece, isso faz parte. En passant para as peças brancas, cavalo toma C6, bispo toma D6, torre toma 5, torre toma 5 e aqui o peão pode tomar 5 ou o cavalo toma 5. Se o cavalo toma 5, bispo toma E5, dama toma D1, torre toma D1, cavalo toma E4, cavalo toma E4, bispo toma E5,
cavalo toma E5, torre toma E5, torre D8 cheque, rei G7, torre toma C8 e torre toma E4. É uma variante muito longa, com provavelmente um empate aí nessa posição, né? A gente vê que o número de peões é igual, a posição é bastante equilibrada para ambos os lados aqui e o provável resultado aqui é um empate. Mas beleza, se ele joga peão toma. Peão toma é uma possibilidade também, beleza? Agora, outra coisa que ele pode fazer é jogar dama D3. Se ele joga dama D3, a gente pode responder com cavalo F5 ou com bispo F8. Se cavalo F5, ele pode tanto tomar o cavalo de peão, como jogar a torre de FD1. Se cavalo F5 é seguido de peão toma F5, a gente joga E4, cavalo toma E4, cavalo toma E4, torre A3, bispo toma F5, ok? E se torre de FD1, cavalo D4, cavalo toma D4, E toma D4, dama toma D4 e cavalo toma E4 com esse ataque muito legal de bispo atacando a dama em D4 e cavalo atacando ao mesmo tempo o cavalo ali de C3. Uma possibilidade bem legal porque nosso cavalo está protegido ali pela torre de E8, beleza? Outra possibilidade, torre E1. Se torre E1, bispo F8, bispo F1, C5, D6, en passant, cavalo toma C6, bispo A3 e bispo G4 ali cravando, né? Uma cravada bem legal do cavalo de F3. Outra possibilidade que a gente tem é o cavalo D7. Se cavalo D7, ele joga A4, a gente joga bispo H6, A5, F5, dama B3, cavalo F6, E toma F5 e G toma F5. Lembra que é obrigatório essa captura aqui, ó, de G. Aqui a gente não tem as duas opções, mas enfim. Depois de G toma F5, a gente tem rei H8, torre G8 e nós temos também a entrada do cavalo ali em G6. Bem legal, bem legal, bem legal. Agora, se após A5 a gente tem B tomar 5, a gente também tem torre tomar 5, para manter o flanco da dama ali vivo. Ele pode jogar A4, né? E a gente também pode jogar C5. Se a gente joga C5, temos a opção de dar a mesma continuidade ali, ó, jogando torre A6, jogando o cavalo em D7 e avançando o nosso peão em F5. Mas beleza, se a gente quer tomar em A5, manter o flanco vivo, ele pode jogar A4, né? Agora, pensando nessa opção de bispo em A3, e a gente joga cavalo em D7. Se cavalo D7, ele pode jogar bispo A3, a gente tem bispo H6 e F5, bispo H6, bispo B4 atacando a torre, e torre volta para A8 com uma posição confortável ali, pensando em jogar cavalo C5. Beleza? Se cavalo é 8, a gente tem um problema. O preto ele até tem um contra-jogo aqui, mas fica bastante complicado. Porque a gente vai ter bispo A3, F5, bispo B4, torre A8 e o C5 aqui ele é bastante perigoso. O preto ele tem um contra-jogo, mas é melhor evitar essa sequência. E se C5, direto, ele pode jogar en passant, o que a gente responde com cavalo toma, e ele joga bispo A3 para a gente depois jogar cavalo em D4, ou peão toma, bispo A3 e a gente joga C5 pensando no desenvolvimento do cavalo em C6 e posteriormente em D4. Também tem torre A3. Se torre A3 a gente joga com as mesmas ideias,
torre A6, cavalo D2, cavalo D7, cavalo B5, F5, E toma F5, G toma F5, captura padrão, que a gente poderia capturar de cavalo também, mas ele teria cavalo E4, cavalo F6, mas o mais padrão mesmo é G. G toma, pensando em abrir também a casa G6 para o nosso cavalo. Torre G3, a gente joga F4, torre volta para 3 e a gente joga cavalo F6, com a possibilidade de bispo entrando ali em F5 e cavalo também entrando em F5. E essas são as nossas possibilidades com a Índia do Rei contra B4. Gostaram de conhecer o ataque à baioneta? Paul Storm, a tempestade de peões. É uma jogada bem legal, bem interessante para a gente se preparar. A Índia do Rei é uma defesa que, quando você é experiente nela e que você aprende a jogar bem a Índia do Rei, você consegue usá-la contra a maioria dos grandes jogadores, dos jogadores mais fortes que a gente encontra por aí. Beleza? Então é uma defesa que vale a pena você se especializar, principalmente para você poder enfrentar peão da dama. Ok? Com ela, eu acredito que seja uma defesa bem interessante para você se desenvolver e realmente estudá-la. Tanto que a gente vai até dar alguns exemplos de livros aqui e tudo mais. Eu acredito que vocês vão curtir bastante. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.